Queridos, a paz do Senhor Jesus a todos. Hoje, lição de número 9, o reinado de Joás. Nossa lição está dividida em 3 tópicos principais, que são o livramento de Joás, o reinado de Joás e a reparação do templo e a conspiração contra Joás. O objetivo geral da nossa lição é afirmar que o pecado leva o homem à ruína. E a palavra ruína, segundo o dicionário da língua portuguesa, diz que significa escombro, também significa destroço, significa desmoronamento ou destruição, provocado pelo tempo, por explosão, por incêndio e etc. Em outras palavras, ruína significa destruição total. Então, o objetivo geral da nossa lição é afirmar que o pecado leva o homem à destruição total, porque a destruição pode se tratar do corpo e, como pior ainda, pode se tratar da alma, a alma ser enviada para o inferno. O primeiro tópico, o livramento de Joás. O nome Joás significa fogo de Deus, também significa Deus deu. Primeiro subtópico, as tramas reais. A palavra trama, segundo o dicionário, também diz assim, plano ou história para enganar alguém. É o mesmo que conspiração, enredo, intriga e maquinação. Segundo Reis 9:24 diz assim, mas Jeú, seu nome significa Deus é Espírito, Jeú foi o 10º rei de Israel, ungido pelo servo de Eliseu. Deveria ter sido ungido por Elias, mas Elias ungiu Eliseu e depois foi levado ao céu num redemoinho, e Eliseu herdou o seu legado, e nem Eliseu foi lá ungir Jeú, mas ele enviou o seu servo para ungir Jeú como rei de Israel. Então está dizendo aqui que Jeú entesou o seu arco, esticou o seu arco no máximo, com toda a força, e feriu a Jorão. O nome Jorão significa Deus é exaltado. Ele foi o 9º rei de Israel. Ele foi filho de Acasias, que foi o 8º rei de Israel, que foi filho de Acabe, que foi o 7º rei de Israel. Então Jeú entesou o arco, feriu a Jorão entre os braços, e a flecha lhe saiu pelo coração, e ele caiu no seu carro. Então Elias deveria ungir 3 pessoas antes de morrer. A ordem era ungir Azael como rei da Síria, a ordem era ungir Jeú como rei de Israel, e a ordem era ungir Eliseu como profeta em seu lugar. Então ele ungiu Eliseu, e Eliseu fez os demais trabalhos para Elias. Continuando aqui o que Jeú fez. Então ele foi ungido, e continuação do que ele fez aqui. Na sequência, Jeú matou também Acasias. Acasias estava junto com Jorão ali. Jorão acabou de ser morto, né? Então ele estava junto. Quando Jorão foi morto, ele fugiu. Mas Jeú fugiu, o perseguiu e o matou também, quando ele fugia. Logo na sequência ele foi lá, matou Jezabel. Não foi ele propriamente dito, mas ele falou, quem está comigo? Aí os servos empurraram ela, caiu da janela e ela foi morta, mas por mandato dele. Então quem manda matar é o autor do crime. Também na sequência ele matou 70 dos filhos de Acabe. Tudo que eu estou falando para você está na Bíblia, tá? Não estou lendo o versículo para não tomar muito tempo, mas tudo que eu estou dizendo está escrito na Bíblia. Inclusive um versículo outro a gente vai acabar lendo, como é o caso aqui segundo Reis 10:11. Também Jeú feriu a todos os restantes da casa de Acabe em Jezreel, ou Gisrael, conforme a sua tradução, como também a todos os seus grandes, os seus conhecidos e seus sacerdotes, até não deixar nenhum restante. Lembrando que os sacerdotes de Israel, os sacerdotes do Reino do Norte, eram sacerdotes falsos. Todos eles eram sacerdotes falsos, nenhum deles era da tribo de Levi. Os da tribo de Levi ficavam lá em Judá, lá em Jerusalém, no templo do Senhor. Esses aqui foram consagrados por Jeroboão. Quando houve a divisão do reino, então Jeroboão, qualquer um que tinha vontade de ser sacerdote, ele chamava, ele arrolava ali e agregava, ungia a pessoa e ela ficava sendo sacerdote. Então esses sacerdotes que foram mortos foram todos os falsos sacerdotes. Na sequência, Jeú também matou 42 irmãos de Acasias. E segundo Reis, capítulo 10, versículo 17, diz, e chegando a Samaria, feriu a todos que ficaram de Acabe em Samaria, até que os destruiu, conforme a palavra que o Senhor dissera a Elias. Olha, e dando sequência ainda, matou também todos os servos de Baal. Porém, sempre tem aquele porém, não é? Segundo Reis 10:29 vai falar o porém. Porém, não se apartou Jeú de seguir os pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar a Israel, a saber, dos bezerros de ouros que estavam em Betel e em Dan, nas extremidades do país, na fronteira do país. Tinha um bezerro de ouro em Betel, tinha um bezerro de ouro em Dan. Então ele começou a provocar todo esse avivamento em Israel,
por mandado do Senhor através de Elias, na palavra de Elias, que toda a casa de Acabe seria destruída. Porém, ele manteve esses 2 bezerros de ouro que estavam ali desde o tempo de Jeroboão. Sempre tem um porém, esse porém é um perigo. Segundo subtópico, a coragem do sacerdote Joiada. O nome Joiada significa Deus é juiz. Joiada foi o corregente do reinado de Judá. Ele corregente por quê? Porque o menino que ele regia, que ele ajudava, que ele aconselhava, tinha 7 anos de idade. Daqui a pouco a gente vai falar sobre ele. Então Deus é juiz, olha só, então ele realmente fez jus ao seu nome. A palavra coragem, segundo o dicionário, ela não significa ausência de medo. A ausência de medo é até tolice, até burrice. Mas o que ela significa? Capacidade de agir apesar do medo, apesar do temor, apesar da intimidação. Então a pessoa tem medo, mas ela consegue agir, ela consegue controlar o medo, ela consegue dominar o medo. Isso se chama coragem. Segundo Crônicas 22:10 diz assim: vendo pois Atalia, seu nome significa Deus é exaltado, ela não fez jus ao seu nome. Mãe de Acasias, Acasias significa Deus mantém, Deus compreendeu. Vendo Atalia que seu filho era morto, levantou-se e destruiu toda a descendência da casa de Judá. Atalia era filha de Acabe com Jezabel, lá do reino do norte. Ela se casou com o rei do reino do sul. Então ela saiu lá do reino do norte e veio para o reino do sul. Seu marido morreu. O que ela fez? Ela foi e matou toda a descendência real ali. Por quê? Para que ela pudesse reinar. Então, segundo Reis 11, versículos 2 e 3, diz assim: mas Jeoseba, filha do rei Jorão, Atalia era casada com Jorão. Jeoseba era filha de Jorão, mas não de Atalia. Era filha de uma outra mãe, de uma outra mulher. Porque os reis eles tinham mais de uma mulher. E bem mais alguns, né? Irmã de Acasias tomou Joás, filho de Acasias, furtando dentre os filhos do rei, aos quais matavam, e o pôs a ele e a sua ama na recâmara, num quarto escondido, num quarto separado, e o escondeu de Atalia, e assim não o mataram. Então, a tia de Joás, ou Jeoás, depende da sua tradução, o que eu quero dizer é o seguinte: no hebraico não existem vogais. Se não existe vogais, você vai ver Joás e Jeoás vai ser o mesmo nome, porque se só existe consoante, se você escrever Joás e Jeoás só as consoantes, vai ser a mesma coisa. Se você escrever Jorão ou Jeorão só as consoantes, vai ser o mesmo nome. Então é colocado aqui para diferenciar, porém não tinha vogal, então se falar errado não tem problema, porque vai estar certo, na raiz, na palavra lá no escrito original, vai estar o mesmo nome, vai estar a mesma coisa. Então Joseba tomou Acasias, tomou Joás, filho de Acasias, ela furtou ele, colocou numa recâmara junto com a sua ama para cuidar dele, e ele não foi morto, ele escapou da morte. Joás não fez nada, mesmo porque um bebezinho de 1 ano não tinha nem como se defender, não tinha como fazer nada. Ele não fez nada para ser salvo, mas mesmo assim o Senhor colocou alguém no seu caminho para que isso acontecesse, para que ele pudesse alcançar essa salvação, a salvação da sua vida. E nós, muitas vezes nós não fazemos nada, mas o Senhor coloca pessoas para que nós alcancemos salvação. Não somente salvação física, salvação de problemas, salvação em necessidades, mas a salvação da nossa alma. Quantas vezes nós não estávamos nem buscando, mas o Senhor colocou pessoas para nos evangelizar, para pregar o evangelho para nós, para que nós pudéssemos ser salvos do fogo eterno, da condenação eterna. Pensa nisso. E esteve com ela escondido na casa do Senhor 6 anos, e Atalia reinava sobre o país. Segundo Crônicas 22:12 diz: e esteve com ele 6 anos, escondido na casa de Deus, e Atalia reinou sobre a terra. Só confirmando o que está escrito em Reis, também está escrito em Crônicas. O terceiro subtópico diz: a estratégia bem-sucedida. A palavra estratégia, segundo o dicionário, diz que é plano, diz que é método, são manobras usadas para alcançar um objetivo ou resultados específicos. Isso é estratégia. Segundo Crônicas 23:11 diz: então tiraram para fora ao filho do rei e lhe puseram a coroa e deram-lhe o testemunho e o fizeram rei. E Joiada e seus filhos o ungiram e disseram: viva o rei! Então começou aquela comemoração, tocaram instrumentos, tocaram trombeta. Então ficou o barulho foi grande, o estrondo foi grande. Atalia ouviu
e resolveu ir lá no templo descobrir o que estava acontecendo. Quando ela chegou, que ela viu que Joás estava sendo ungido rei, ela gritou: traição, traição. Olha só que interessante, a traidora gritando traição, né? Bem interessante isso daí. O que aconteceu? Joiada já mandou pegar ela, tirar para fora do templo e matar ela lá fora. Então ela foi morta nesse momento. Lhe puseram a coroa, deram-lhe o testemunho. O testemunho as duas tábuas de pedra. Na verdade era uma cópia do testemunho que ele tinha em mãos, e esse testemunho ele ficava dentro da arca do Senhor. Agora eu quero dizer uma coisa: testemunha, a palavra testemunha, aqui entregaram para ele o testemunho. Testemunha, segundo o dicionário, diz assim: aquele que vê, aquele que sabe por ter visto. Olha só, isso significa testemunho. Jesus disse assim: e vós ser-me-eis minhas testemunhas. Espera aí, testemunha é aquele que vê. Não é interessante? Mas Jesus falou que nós seremos testemunhas dele. Aí João 20, 29 diz assim: disse-lhe Jesus: porque me viste, Tomé, creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Poxa vida, então ele já resolveu todo o nosso problema. Mais do que felizes, Tomé, são aqueles que não viram, mas creram. Esses que não viram, mas acreditaram naqueles que viram, naqueles que falaram, na palavra que ficou escrita aqui, esses são mais do que felizes. E esses vão ser minhas testemunhas, mesmo sem terem visto. Não é interessante? Olha só que interessante. Somos testemunha dele, mesmo sem ter visto. Porque nós acreditamos naqueles que viram, nós acreditamos naqueles que estiveram com ele. E nós acreditamos também na sua palavra que ele deixou para nós. E também Êxodo 25:16, agora sim, testemunho, depois porás na arca o testemunho que eu te darei. Aqui Deus estava falando das duas tábuas de pedra, escritas pelo dedo de Deus. Esse é o testemunho. Então o testemunho foi colocado dentro da arca. E segundo Reis 11:21 diz: e era Joás da idade de 7 anos quando fizeram rei. Então se ele ficou escondido durante 6 anos, então ele foi salvo quando ele tinha 1 ano de idade. E segundo Reis 12:1 diz assim: no ano 7º de Jeú começou a reinar Joás, e 40 anos reinou em Jerusalém, e era o nome da sua mãe Zíbia de Berseba. Então ele viveu ao todo 47 anos. E o versículo 2, segundo Reis 12:2, e fez Joás o que era reto aos olhos do Senhor todos os dias em que o sacerdote Joiada o dirigia. Ah, meu irmão, como é bom ter alguém para nos aconselhar, para nos mostrar o caminho, para nos direcionar, para tirar nossas dúvidas, para nos guiar para o crescimento, para nos guiar para o avanço e coisas semelhantes a essas. Como é bom ter uma pessoa dessa aí. Então, mas olha o que diz a Bíblia aqui: Joás fez o que era reto aos olhos do Senhor, aos olhos de Deus, enquanto o sacerdote Joiada dirigia. Então, Joás era o rei e Joiada era o corregente. Joiada aconselhava e o rei mandava fazer, e fazia conforme a palavra de Deus, porque Joiada era um homem reto, era um homem temente a Deus. Segundo Crônicas 23, 16 e 17 diz assim: e Joiada fez aliança entre si, o povo e o rei, para que fossem o povo do Senhor. Então Joiada, o povo e o rei fizeram um pacto, fizeram uma aliança para que eles todos fossem o povo do Senhor. Então olha o resultado do avivamento. Depois todo o povo entrou na casa de Baal e a derrubaram e quebraram seus altares e as suas imagens, e a Matã, o sacerdote de Baal, eles mataram Matã, o sacerdote de Baal, mataram diante dos altares, lá dentro do templo de Baal. Foram lá, quebraram tudo com que pertencia a Baal, e o sacerdote dele foi morto dentro do próprio templo. Isso é um sinal de avivamento, destruição de falsos deuses, de tudo aquilo que nos atrasa, que nos tira da presença de Deus. Isso é sinal de avivamento. Tinha acontecido mesmo lá em Israel, não foi? Só que ficou 2 bezerros de ouro, de Betel e de Dan. Então não foi um avivamento por completo. Aqui foi por completo. Opa, não foi também por completo. Por quê? Porque os altos ainda permaneciam. O povo ainda sacrificava nos altos, mas chegou bem próximo de ser um avivamento por completo, né? Mas não foi. Mas em Judá foi muito melhor do que em Israel. Então o resumo desse tópico diz assim: há momentos em que o perigo nos cerca sem que o percebamos. São nessas horas que o Senhor intervém, nos concedendo escape e proteção. A gente nem percebe, mas o Senhor está sempre nos livrando, sempre nos guardando. Por isso nós temos que ser agradecidos a Ele. Segundo tópico, o reinado de Joás é a reparação do templo. Primeiro subtópico, a arrecadação para reparar o templo. Segundo Reis 12:2, e fez Joás o que era reto aos olhos do Senhor
todos os dias em que o sacerdote Joiada o dirigia. Já lemos esse versículo. Versículos 4 e 5. E disse Joás aos sacerdotes: todo o dinheiro das coisas santas que se trouxer à casa do Senhor, a saber, o dinheiro daquele que passa o arrolamento. Arrolamento significa lista de pessoas, censo, relação, listagem, contagem. Então todo aquele que passa pelo arrolamento, o dinheiro de cada uma das pessoas, segundo a sua avaliação, e todo o dinheiro que trouxer, cada um voluntariamente à casa do Senhor, os sacerdotes o recebam, cada um dos seus conhecidos, e eles mesmos reparem as fendas da casa, toda a fenda que se achar nela. Então eles fizeram uma contagem, e dentro dessa contagem, lá em Êxodo capítulo 30, vai falar que a pessoa que passava pela contagem, ela tinha que pagar meio ciclo de prata. Então meio ciclo é um ciclo de prata, ou seja, 1 grama de prata, na verdade, porque um ciclo são de 6 a 12 gramas. Então se ela tinha que pagar meio ciclo, se a gente pegar a menor aqui, 6 gramas, ele vai pagar meio, então são 3 gramas. 1 grama de prata, hoje custa em torno de R$4, aproximadamente R$4. Então, se ele vai pagar meio, são 3 gramas, 3 vezes 4, 12, ele pagaria R$12. Então, cada pessoa que passava pela contagem pagaria R$12, porque foi contada, simplesmente porque foi arrolada, foi feito parte, tá ok? Então isso aqui era obrigatório. Então qualquer que passar pelo rolamento de 20 anos para cima, dará oferta ao Senhor. Então você passava pela contagem, tinha que deixar os seus R$12 ali para o Senhor, para o reino. E esse dinheiro era utilizado para reparar as brechas do templo. O rico não dará mais e o pobre não dará menos. Cada um dará meio ciclo. Ok? Ou seja, não é porque tem mais dinheiro que vai pagar mais, tem menos dinheiro que vai pagar menos. Não, era tudo nivelado, era tudo por igual. Segundo subtópico, a fidelidade dos tesoureiros. Segundo Reis 12:15, também não pediam contas aos homens em cujas mãos entregavam aquele dinheiro, para dar aos que faziam obra, porque procediam com fidelidade. Lembra que nós falamos? Então, quando tem avivamento, tem fidelidade. O fruto do Espírito, ele cresce continuamente, ele não fica parado não, ele vai crescendo dentro de todas as pessoas. Gálatas 5:22, vai falar do fruto do Espírito, né? O fruto do Espírito é amor. O fruto do Espírito é amor. É gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Isso é o fruto do Espírito. Então, aqui está falando da fidelidade. Então o tópico é a fidelidade dos tesoureiros. Fidelidade é isso daí, é a qualidade daquele que é fiel, aquele que é nobre, aquele que é honroso, respeitável e apreciável. Esse é um atributo, a fidelidade. O terceiro tópico, subtópico, diz assim: a fidelidade é um atributo que enobrece, aquele que torna nobre, que torna honroso, que nos torna respeitável. Isso é fidelidade. O versículo, nosso versículo chave aqui, nosso textual, está lá em Provérbios capítulo 3. Eu quero ler o versículo 3 e 4 para vocês, que diz assim: não te desamparem a benignidade e a fidelidade. Olha só, lembra do fruto do Espírito que nós falamos? Benignidade e fidelidade são 2 gomos do fruto do Espírito. Eles estão aqui, lá no Antigo Testamento, tá bom? Não te desamparem, ou seja, não te abandonem. A benignidade, ou seja, a boa índole, o bom caráter, o humanismo, a pessoa ser humana, e a prestatividade, isso é benignidade. E nem a fidelidade. Fidelidade é a qualidade do que é fiel, do que tem zelo, do que tem cuidado por alguém. Atas, amarra ao teu pescoço, escreve-as na tábua do teu coração. O coração é o músculo que transporta sangue para todo o organismo, ele dá vida para todo o organismo. Então a benignidade e a fidelidade tem que ser amarrada ao nosso pescoço e tem que ser escrita na tábua do nosso coração. É o que Deus queria fazer com a lei lá no Antigo Testamento, lá no comecinho. O desejo de Deus era escrever a lei nas tábuas do nosso coração. Mas como o povo ficou com medo, falou: Moisés, vai lá e fala com Deus e a gente vai ficando por aqui, depois você vem e fala conosco. Então o povo não quis receber a chancela de Deus, a marca de Deus no seu coração. Deus pegou e colocou numas pedras e colocou dentro de uma caixa, ou dentro de um baú, ou dentro de uma arca, chamada da Arca da Aliança. E isso foi acontecer mais para frente, lá no Novo Testamento, que Deus nos selou com o seu Espírito e a sua lei hoje habita dentro de nós. Aí o resultado: e acharás graça e bom entendimento aos olhos de Deus e aos olhos do homem. Então se nós guardarmos, se nós amarrarmos ao nosso pescoço, escrevermos no nosso coração a benignidade e a fidelidade, olha só, nós vamos encontrar graça. Graça é um favor imerecido. E vamos encontrar bom entendimento. Não é mal não, é um bom entendimento. Olha só,
Entendimento é a forma mais aprofundada do conhecimento. Então começa assim, ó, conhecimento, entendimento e sabedoria. Nós vamos encontrar bom entendimento se nós amarrarmos, escrevermos na tábua do nosso coração, amarrarmos ao nosso pescoço a benignidade e a fidelidade. Os gomos do fruto do Espírito na nossa vida. O resumo do tópico 2 diz assim: aqueles que administram os bens destinados para a obra de Deus devem fazê-lo com dedicação, verdade e amor. E o terceiro tópico, a conspiração contra Joás, ou a maquinação, ou a trama. O declínio do reinado. Segundo Crônicas 24:17 diz: porém, depois da morte de Joiada, vieram seus príncipes de Judá e prostraram-se perante o rei. E o rei os ouviu. Ou seja, eles vieram, deram mau conselhos para o rei, ao contrário do que Joiada aconselhava, e ele ouviu. Ele acabou caindo. Segundo Crônicas 24:18 diz: e deixaram a casa do Senhor, Deus de seus pais, e serviram as imagens do bosque e aos ídolos. Então, por causa desta sua culpa, veio grande ira sobre Judá, sobre o país, e Jerusalém, que é a capital. Então veio grande ira. Por quê? Por causa da idolatria que deixou adentrar, por causa dos maus conselhos que ele acabou dando ouvido. Segundo Reis 12:17-18 diz: então subiu Azael, rei da Síria, pelejou contra Gate, que fica bem na fronteira, e a tomou. Depois Azael resolveu marchar contra Jerusalém. Então ele, lá na fronteira, já tomou aquela cidade. Aí ele já foi direto para a capital. Porém, Joás, rei de Judá, tomou todas as coisas santas que Josafá, Jorão e Acasias, seus pais reis de Judá, consagraram, como também todo o ouro que se achou nos tesouros da casa do Senhor e na casa do rei, e o mandou a Azael, rei da Síria. Então se desviou de Jerusalém. Aqui ele conseguiu livramento pelo dinheiro, pelo pagamento. Mas de uma próxima vez isso não iria acontecer, mesmo porque também já não ia ter mais dinheiro, né? Então Deus, eu vejo aqui que Deus estava concedendo mais uma oportunidade para ele, para que ele se arrependesse. Deu mais um ano, deu mais um tempinho. Mas infelizmente nem sempre as pessoas percebem o que Deus está fazendo na vida delas. Segundo Crônicas 24:24. Porque ainda o exército dos sírios vieram com poucos homens, contudo o Senhor entregou na sua mão um exército muito numeroso, porquanto deixaram o Senhor seu Deus, Senhor Deus de seus pais. Assim executaram juízos contra Joás. O exército de Joás, numericamente falando, era bem maior, era muito mais numeroso. Porém, Deus executou o juízo. Então, com poucos homens que o exército inimigo subiu, ele deu vitória. Ou seja, Joás foi derrotado pelo exército com um número bem menor de pessoas. Então, a conspiração, segundo o subtópico, e morte no reino. Segundo Crônicas 24:25. E quando os sírios se retiraram, deixaram-no gravemente ferido. Está falando de Joás. Joás ficou gravemente ferido. Então seus servos conspiraram contra ele por causa do sangue do filho do sacerdote Joiada, e o feriram na sua cama, e morreu, e o sepultaram na cidade de Davi, porém não nos sepulcros dos reis. Segundo Crônicas 24:22. Assim o rei Joás não se lembrou da beneficência que Joiada, pai de Zacarias, lhe fizera, porém matou-lhe o filho, o qual morrendo disse: o Senhor o verá, o Senhor requererá. Então Joás não conseguiu nem ser grato a tudo que o sacerdote Joiada fez por ele, e acabou matando o filho de Joiada. Olha só o tamanho da ingratidão que esse camarada cometeu. Filipenses 4:8-9 diz assim: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Então tudo que Joiada fez por ele foi tudo isso daqui, e ele não pensou, ele não lembrou, ele não fez questão. Também o que também aprendestes, recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Ou seja, nós temos que seguir o exemplo dessas pessoas que tanto nos fazem ou nos fizeram bem. Temos que lembrar da beneficência que essas pessoas nos fizeram, e temos que ser gratos, temos que ser agradecidos. O resumo desse tópico diz assim: a desobediência a Deus e a confiança na força do próprio braço nos levam a escolhas ruins que afetam o destino de nossas vidas. Jeremias 17:5 diz assim: assim diz o Senhor, maldito, condenado o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Mas 17:7 diz assim: bendito, abençoado, feliz o homem que confia no Senhor e cuja confiança é o Senhor. A conclusão aqui, eu quero lembrar só do objetivo da nossa lição,
que diz assim: afirmar que o pecado leva o homem à ruína. Então nós temos que tomar muito cuidado. Tinha muitas outras coisas para falar aqui, mas o nosso tempo já deu. O pecado, ele acaba com a nossa vida, ele acaba com a nossa consciência, com a nossa mente, ele nos torna insensíveis, ele acaba com a nossa vida e ele acaba com a nossa alma, ele manda a nossa alma para o inferno. Muito cuidado, nós temos que prestar bastante atenção. Temos que aprender com os homens o que fazer, mas temos que aprender com alguns homens o que não fazer. Amém, queridos? Deus abençoe sua vida, sua saúde, seu ministério, sua família, seu lar, suas finanças, e até a nossa próxima aula, se assim Deus nos permitir.